Olá, bom dia! Bem-vindos a Helsínquia! Bem-vindos à capital da Finlândia! Estamos aqui a passar 2 dias e estamos a gostar tanto que decidimos fazer um vídeo para partilhar algumas curiosidades sobre este país. A verdade é que a capital finlandesa nos surpreendeu muito pela positiva por ser tão pet-friendly e as pessoas serem tão simpáticas. Não estávamos à espera disso. E então resolvemos fazer aqui uma listinha com 10 curiosidades, algumas que vocês provavelmente já conhecem, mas que não sabem que foram originárias daqui, e outras... Outras mesmo bizarras. E é por essas que até se calhar que vamos já começar. E caramba, isto... Olha, vamos aqui... Nós tivemos de inventar aqui um cenário no quarto de hotel em que... Estás a ver aqui assim no vídeo, nós a mudarmos aqui o quarto todo. Desmontámos mais uma vez o quarto de hotel para filmar, mas... Vamos lá ver se a meio do vídeo não temos ninguém a vir nos bater à porta. Sim, bem, porque mas fomos vamos lá. roubar um banco ali ao do corredor. Vamos lá. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. Competições desportivas assim um bocado malucas. Um bocado bastante. Carregamento mundial de esposas. Ou Em seja, que leva-se a esposa de pernas para o ar e andam a correr, não o é? objetivo é percorrer 250 metros com obstáculos no menor tempo possível. O prémio é o peso da esposa em dinheiro ou em cerveja. Epá, fogo, Sara, começa a engordar. Não, E eu vou esquece. começar a correr. Esquece lá isso. Tu ficas fit e eu fico gorda. Não combina. Outra. Ouçam esta. Esta é muito Esta ainda é mais pior. gira. Corrida de cavalos de pau. Ou seja, é um género Para de... senhoras, não é? A maioria é praticado por senhoras e é um género de hipismo, mas sem cavalo. Com o cavalo de pau. Com o cavalo de pau. Ou seja, eles têm que fazer o mesmo circuito, têm que fazer o trote, o passo, os mesmos passos que fazem com o cavalo, mas com um cavalinho de pau. Ou seja, estão elas lá em cima, tac, 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 tac. Não me convenceu minimamente este. Caça ao mosquito. Se calhar com tantos lagos é normal que se Sim, pratique. deve ser na altura da primavera e outono, deve haver muitos mosquitos e eles então até resolvem fazer uma competição e depois devem fazer tartes. Pai disso. Lançamento de telemóvel. Esta também já tinha ouvido falar. Esta já tinha ouvido falar. Olha, eu não lanço o meu. Não, esquece lá isso. Lançamento de botas de borracha. Ou seja, as galochas, não é? Deve ser. Deve ser? Pronto, ok. Não consegui ver as Pim. regras quais eram. E o campeonato mundial de guitarra imaginária. Tu estás ali em competição, fazes conta que tens a guitarra e só fazes conta porque não E a tens verdade é que, guitarra entretanto, nenhuma. fomos ver até uns videozitos do YouTube em que eles estão com grandes palcos, parece com um concerto do, sei lá, dos YouTube, e com milhares de pessoas Estão a ali a assistir a figura parva que eles estão a fazer. Mas olha, é bem giro. Olha, estão-se lá a Tem divertir. também o futebol de pântano. Aí o futebol de pântano. Já me parece um bocadinho mais normal. Pronto, ok, não é muito normal andar no pântano a jogar futebol, mas pronto, ok. Comparado com a de guitarra. Elas digam lá que senão umas coisas diferentes das nossas. Outro ponto, então, celebram 2 dias nacionais que eu nunca tinha ouvido falar, de que se celebrava esses dias nacionais. O primeiro é 13 de outubro. Que é? Do fracasso! Celebram o fracasso, é uma das formas que eles têm de dizer. Ninguém é perfeito sem ir tentando várias vezes, fracassando algumas vezes. Gostei da ideia. É com os fracassos que eles defendem, é com os fracassos e com os erros que nós aprendemos. E devemos tirar proveito disso. Por acaso, acho que é uma ideia bem engraçada. E o outro é 27 de junho, o dia do sonolento. O meu dia! O último a acordar em cada casa ou leva com um balde de água fria ou é atirado ao mar ou ao lago. Eu estava feita porque eu ia levar com um balde de água fria todos os dias 27 de junho. Ia ser mais difícil atirar-te ao mar, porque estávamos um bocadinho longe, não é? Bocadinho Pronto. longe, levava com o balde de água fria. Esta aqui, eu acho que muita gente até se calhar sabia, ou não, pronto, ok. Eles na Finlândia são muito fãs de heavy metal. E então foi o lar onde nasceu o heavy metal. Ao ponto de que até tem uma banda para crianças. Eles gostam tanto que criaram. Vejam aí a imagenzinha da banda que é extremamente conhecida aqui, que tem o nome Ivisalsaurus. Olha, peço desculpa, mas não sei dizer isso, mas é o nome da banda que é muito conhecida aqui. Vocês acham que o finlandês da Sara está Está perfeito? perfeito. E agora aqui? Inventaram montes de coisas super conhecidas e algumas que nós usamos e que nos salvam a vida, como o monitor de frequência cardíaca, o sistema operacional Linux e
Com isso, criaram o primeiro browser de internet que usava também Linux. A patinagem de gelo, Ok? o jogo Angry Birds, Cocktail quiser. Molotov. Essa aí é que era escusado, que isso não, sinceramente, é uma coisa, pronto, assim, para violência. E uma coisa que eu pelo menos uso, já não se usa tanto, já se usou mais, mas que se usa todos os dias. Os SMS. SMS, não é? Agora uso mais o WhatsApp, mas os Mas SMS. também é uma variante de um SMS, ok. Se calhar alguém vai dizer, não, porque o SMS era short message qualquer coisa, não sei o que é que o último S quer dizer, e os WhatsApp usa a linguagem não sei das quantas. Pronto, certeza. Olha, deixa aí nos comentários sobre exatamente o que é que quer dizer. E a mais conhecida e a qual se destaca mais é a famosa sauna. Que nos leva a outro ponto que é sobre realmente as saunas. Há mais saunas do que carros. É. Eles têm mais de 3 milhões. Há uma sauna para cada 2 cidadãos. É Mais essa. ou menos, a média É é essa essa. a Porque existe estatística. sensivelmente 5 milhões de finlandeses e sensivelmente 3 milhões de saunas no país. Ok, os números nunca são exatamente certos, mas é mais ou menos seja, isso que existe. tiras a roupinha e entras dentro de uma sala pequenina, mais ou menos a 100 graus, estás lá a suar bastante, a seguir sais. Primeiro tens de tomar banho. É o que as regras dizem, que primeiro vais-te lavar. Isto é um local de higienização, limpeza. De limpeza, porque tu transpiras, sai as E impurezas depois todas. vais passar por água fria, ou vais para para o exterior para arrefecer, ou então, ainda o mais tradicional, no gelo, vais mergulhar na água geladinha. Acho que era o meu sonho. Oh, já fizeste sauna, nunca foste Não, a para seguir a parte água do gelo. gelada, era estou a dizer isso. E podemos encontrar saunas nos mais diversos sítios. Mas sim, alguns até bem que nós estamos à espera, tipo um lounge no aeroporto. Sim. No Burger King aqui em Helsínquia também tem uma sauna. E na roda gigante que nós andamos e que se viste o vídeo de... Olha, não sei se neste momento é o vídeo da semana passada ou há 2 semanas. O vídeo em que andávamos a ver os locais pet-friendly em Helsínquia, uma das cabines, carruagens, não, cabines, deve ser cabine, que estava, por acaso estava à nossa frente, é uma sauna em que tu alugas aquela carruagenzinha para vais enquanto lá. vais andar, vais apanhar Onde a lá sauna. é diferente. E claro, a parte das casas tem uma sauna e até as próprias empresas têm para os seus funcionários uma sauna. Pois. Assim na hora do almoço. Não fizeste trabalho a tempo, fez fechada a 100 graus lá dentro. Outra curiosidade que uns dizem que é, outros dizem que não é, que é onde mora o Pai Natal. Sim, o Pai Natal existe aqui na Finlândia. Os suecos e os noruegueses não gostam muito que uma pessoa diga isso, mas a maioria do mundo concorda com os finlandeses dizendo Que que, é no sim, norte é do país. na Lapónia, Na Lapónia. acima do Círculo Polar Ártico, em que tem lá uma terrinha. Uma vila especialmente para o Pai Natal e para os E as suas renas? e as suas O Rodolfo renas. está lá. Está lá o Rodolfo, está lá. Temos, Oh, Rafita, vamos ver Queres- o Rodolfo? temos que ir lá com o Rafita. Olha, o Rafita Tá lá. está a dormir. Outra curiosidade. São viciados em café. É verdade. Olha que eu não bebo café e a Sara disse, 12 quilos que bebem de café por ano. Cada Então, mas pessoa isso bebe é muito? É 12 pouco? 12 quilos de café por ano. E até eu fui fazer uma pequena pesquisa. Nós, portugueses, estamos a beber 4,7 quilos de café por Ok, ano. eles bebem muito. E os brasileiros, 5 quilos de café por ano. Mas assim, eu já experimentei o café. Não tenho, não é o café. Eles é a água suja. É, Pronto. aquilo é muito será mais que- diluído. Mas, assim, mas eles contam o quilo do café e não depois a quantidade de água suja, não é? Ou seja, não é, é por quilos de café, não é por litros. Isso, Por isso deve quer ser dizer que então é eles estão toma sempre a mesmo beber muito aquela café. água suja. Muito café. E tem Água e ar, Ar. incrível. Ou seja, nos países escandinavos já é algo normal ter água potável nas cidades grandes de muita qualidade, em que tu vais a qualquer lado e a água é grátis, a água da torneira. Nos hotéis tu bebes à vontadinha a água da torneira. Mas depois tem uma cidade, uma aldeia também na zona da Lapónia, em que é considerada o local... ar mais limpo da Europa. É Kilpisjärvi. Está perfeito! Vai passar, já está com o nível C1 de finlandês. Isto é muito difícil dizer. Olha, metemos aqui o nome, que é para vocês verem a tradução. As multas de velocidade não têm um valor fixo, como nós. Se tiveres a X velocidade, pagas X euros. Sim, que é entre tanto a tanto. Não. Aqui não. Aqui na Finlândia depende dos teus rendimentos.
não sei sinceramente se concordo, assim, por um lado, bem, ou seja, tem sempre o mesmo peso no teu salário. Exato. Se excederes a velocidade e ganhas muito dinheiro, Bem, eu vai ser pesada. estou a dizer pelo no salário, mas não sei se isso é calculado por base do salário ou se é calculado Pelo rendimento anual. pela riqueza da pessoa. Não sei. Pronto, olha, Mas não é assim que eles isso. calculam. E tem o famoso sol da meia-noite Ou, e as luzes no da verão, noite. que eu na Finlândia nunca estive, mas há muitos anos atrás, em 99, 99. na Noruega, eu vi o sol da meia-noite, ou seja, às 2 da manhã eu andava a caminhar na floresta sozinho. Sozinho porque essa hora não tinha ido. Das poucas viagens, anotem Sim. aí. Das muito. Não, está Não, na segunda. das poucas viagens que não foste. Então, todos os países que têm parte do seu país acima da linha do Círculo Polar Ártico têm no verão meses de junho, julho. É Junho e julho, julho, não é? junho e Junho e julho. julho. Exato. O sol praticamente não se põe, fica um bocadinho escuro apenas. E no inverno é exatamente o oposto, quase que não tens dia. Isso é que deve ser muito deprimente. Agora, às 24 horas Mas de tens uma sol, vantagem. por mim, qual era? É que no inverno, ou seja, eu não gostava de viver num sítio que não houvesse sol, Mas certo? qual é a vantagem? Aurora boreal. Ah, As luzes do norte. É algo que nós queremos fazer. claro. Aliás, eu digo, eu quero visitar novamente esta cidade, mas com mais tempo. Gostei imenso. E É eu agora, mais do que visitar esta cidade, eu agora quero visitar o país, Sim. lá para cima. Quero conhecer o Pai Natal. Então. Mas até gostava de ir lá na altura do Natal, deve ser giro. Pronto, olha, vai sair o Euromilhões. Pronto, mas olha, já sabem se me virem na Lapónia. No Natal, É porque saiu o saiu o Euromilhões. Euromilhões. De Pronto. resto, tenho que estar a trabalhar. Por isso, maltinho, olha, espero que vocês tenham gostado destas curiosidades, desta forma assim mais descontraída de fazermos o vídeo. O Rafa gostou tanto que até se está a rir e o resto do tempo esteve a dormir, por isso não Claro. quis saber o que nós estávamos a dizer. Subscreve o canal, ativa aí as notificações para seres o primeiro a saber quando é que pomos um vídeo novo. Mas também já sabes, é ao domingo, não é? Ao domingo. Pronto. Já sabem. Vemo-nos para a semana com mais um vídeo e uma aventura. Beijinhos, abraços. lambidelas. Rafita, dá lambidelas, dá. Olha, lamba aqui, lamba o braço. Não, não Pronto, quero olha, já não me lamba o braço. Vamos embora, vamos, tchau. Matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack.